Olá pessoal, tudo bem? Davi da Atom, dando sequência aqui à série de vídeos Power BI na visão da área de negócio. No vídeo anterior a gente construiu o primeiro relatório no Power BI. Então fomos lá no meu workspace, selecionamos a base de dados e construímos esse relatório aqui, ó. Expliquei para vocês os elementos para a construção dos relatórios e fizemos algo bem simples, mostrando exatamente os totais, o valor faturado, o preço médio, quantidade vendida e o detalhe dessas informações para o região, tá bom? Então hoje eu vou mostrar para vocês a parte dos filtros, tá? Então eu abri aqui o meu primeiro relatório, vou aqui nos três pontinhos, ó, mais opções, e vou editar. Ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para vocês a importância dos filtros aqui no seu dashboard. Essa minha base de dados tem 2 anos de história. A base de dados de vocês, tem clientes, tem 10 anos, né? Um mês, porque começou agora, ou realmente uma informação de anos e anos de histórico. Quando eu cliquei e arrastei e criei aqui essa análise do valor faturado, ou seja, esse card, né, esse total, esses 45 milhões nada mais é do que a soma de todo o banco de dados. Então, na prática, não diz muita coisa isso, né? Na verdade, não diz nada, né? Fala 45 milhões é o total histórico, isso não tem nada tão relevante. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: os filtros é o que transforma o seu dashboard em alguma coisa que tenha valor, muito mais interessante. Então, é importante você saber trabalhar com os filtros. Aqui nós temos várias formas de trabalhar com os filtros. Vou apresentar para vocês algumas, tá? A mais comum é utilizar o que? O filtro, o painel de filtros do Power BI, que é essa barrinha aqui que chama-se filtros. Inclusive essa barrinha que está branca aqui, você pode colocar a cor que você quiser, o estilo que você quiser, tá? Então eu vou fazer, ó, cliquei fora aqui, estou vendo as propriedades da página agora, não do objeto, mas da página como um todo. Eu posso vir aqui painel de filtros. Eu vou mudar a cor de fundo só para a gente mostrar para vocês que você pode criar alguma coisa diferente aqui, tá? Vou colocar aqui um preto e vou mudar a fonte para branco. Pronto, só para diferenciar, tá bom? Vou deixar tão preto assim também, não vou deixar aqui um pouco mais cinzinha. Tá aí. Só para diferenciar aqui os filtros. Perfeito? Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui eu tenho filtros nesta página e filtros em todas as páginas. Vamos supor que eu queira ter essa informação, mas com um filtro de ano. Eu quero ver essas informações por ano. Eu posso clicar aqui, vou clicar filtros nessa página, automaticamente ele mostrou os anos que eu tenho no meu banco de dados, eu tenho 2 anos. E aí que eu posso fazer, selecionar aqui o ano. Sua quantidade vendida, ó, 1,81 foi para 3,61, tá tudo mudando, né? Tá aí. Esse banco de dados é muito parecido de um ano para o outro, no total. Muda muito de mês para mês, mas de ano para ano é praticamente o mesmo. Está aqui. Então, aqui, esse é o filtro. Aqui você pode travar esse filtro, que é uma funcionalidade bem bacana. Ó. Você clica aqui nesse cadeado, você pode bloquear para que outra pessoa não altere, né? Você aceita o filtro fixo ou aberto, né? Quando você precisar, você vem aqui e filtra. Essa é uma das formas. Você percebeu que esse filtro é aplicado para a página toda, ou seja, para todas as análises que estão aqui dentro. Perfeito?
Tem um outro tipo de filtro que eu posso colocar aqui também. Eu posso colocar o filtro por análise. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou vendo aqui o valor faturado dos 2 anos. Então, Ctrl C ou Ctrl V. Aqui. Vamos supor que eu quero colocar este filtro desta análise. Você viu que quando eu cliquei na análise apareceu aqui, ó, filtros neste visual. Ou seja, posso colocar regras de filtros específicos para análise. Então, posso chegar aqui e falar assim, eu quero que esse filtro seja, vamos colocar aqui, de uma região específica, tá bom? Então, vou colocar aqui, aí não vai ser o total geral, vai ser somente da região oeste. Então, ó, o de cima eu tenho o total geral e aqui eu tenho somente da região oeste. Então, é um filtro da análise. Eu vou bloquear esse filtro, ou seja, você não pode mudar ele, tá? Sempre vai estar o oeste filtrado. Então, esse é um exemplo, tá? Acabei de criar aqui. Então, se eu clicar aqui, vai aparecer essa opção. Se eu tirar fora, não vai aparecer, porque é esse filtro de página. Então, essa é uma forma de você utilizar os filtros, tá? Que outra forma existe? Existe outra forma que é mais interessante, tá? Eu posso, e é o que eu mais utilizo, tá? Eu tenho um objeto aqui que chama-se segmentação de dados, ó, nas visualizações, tá vendo? Essa opção permite que eu coloque filtros no dashboard, em qualquer lugar aqui, tá? Que faça parte do design do meu dashboard. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que eu queira colocar os meses aqui. Vou colocar mês, nome. Aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, tá vendo? Ele já listou todos os itens aqui. Posso clicar aqui, ó, ele vai filtrando, ó. Você viu que eu não preciso vir aqui no painel de filtros, selecionar, nada disso, já está aqui pronto, faz parte do meu dashboard, perfeito? Então essa opção é muito utilizada e é muito mais dinâmica, muito mais intuitivo, vocês perceberam? Eu posso fazer múltiplas seleções, colocar janeiro, março, junho, julho, não é? Selecionar, eu tenho que clicar Ctrl para fazer isso, né? Para fazer múltiplas seleções, aperta Ctrl. Tá? Então tá aqui, essa é uma opção. O que eu geralmente faço, né, como melhor prática? A seleção de data é a coisa mais importante, não é a coisa mais importante, mas é uma das coisas mais importantes para você apresentar uma informação. Toda informação tem que estar relacionada a alguma data, qualquer informação. Então tem que ser algo muito claro para a pessoa que está visualizando de que data é aquela informação. E como aqui no Power BI tudo é dinâmico, eu sempre procuro colocar a data como algo em evidência e faço a pessoa olhar e alterar. E é isso que eu vou fazer para vocês agora. Então eu selecionei aqui esse objeto de segmentação de dados, coloquei aqui os meses. E aqui nas propriedades desse objeto, ó, aqui no rolinho, vou mudar o formato. Ó, vou no geral e vou colocar orientação horizontal. Olha que legal que ele fez. Ó. Ele transformou isso nos botõezinhos. Eu vou colocar esses botõezinhos aqui, ó, de janeiro a dezembro. E eu gosto muito de utilizar esse objeto especificamente com a data, porque eu sempre vou ter no máximo 12 meses aqui. Então, ele não vai ficar aquela história de vai precisar ter uma barrinha de rolagem, nada disso, né? Então vai ficar algo bem específico. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, tá? Tá aqui, e vou colocar aqui ano. Então acabei no outro objeto, vou colocar ano. Com isso eu acabei de criar o que? Acabei de criar uma navegação de período dinâmica aqui. Vou colocar ele, eu só tenho um ano selecionado. Por quê? Eu tenho 2 anos na base, porque está aparecendo somente 2020 aqui, né?
porque eu tenho um filtro aqui, ó, na página. Se eu vou colocar o filtro aqui no dashboard, não tem mais sentido esse filtro na página, por data, por ano no caso. Então eu vou tirar ele daqui, tá? Aí, ó, você viu que apareceu uma setinha, então eu vou colocar aqui, ó, para não precisar aparecer setinha. Então assim fica muito mais fácil. Eu estou em agosto de 2020, quero ver a informação de agosto de 2019, só clicar em 2019. Quero ver de março de 2019, tá aqui. Eu quero ver março, abril e maio de 2019. Então, e fica fácil de você saber de que período é isso, ok? Então, isso aqui já pode substituir vários relatórios, né? É muito comum eu ver, no Atom BI eu via que o pessoal construía os relatórios personalizados, às vezes eles faziam esse relatório de 2020, esse é de 2019, esse é de 2018, esse é do primeiro trimestre, esse é de janeiro. Não, aqui não, né? Apesar de lá também as datas serem dinâmicas, mas o pessoal nos relatórios eles faziam geralmente para aquele período, depois duplicava o relatório e fazia para um outro período, tá? Aqui fica mais fácil você colocar uma barra de seleção, né, de segmentação de dados por data, e aí você tem aqui as informações de qualquer período dinamicamente, tá bom? Então essa é uma das formas de você colocar os filtros. Você pode colocar outros filtros aqui, sem dúvida. Eu posso colocar aqui categoria de produto, qualquer outra informação que tem lá, tá? Mas como que eu trabalho isso? Geralmente eu coloco o período de data aqui em cima, porque é uma informação muito importante para o dashboard, tá? Tem algumas informações que são mais genéricas, então, por exemplo, quero ver por empresa, quero ver por supervisor. Você pode colocar também um filtro aqui, pode colocar um filtro aqui, digo assim, um objeto, né, de segmentação de dados, ou se você quiser, você pode colocar ele aqui no filtro, no painel de filtros. Mas eu vou apresentar uma outra técnica para vocês, né, que pode ajudar bastante nisso. Vou dar um exemplo. Vou criar aqui um outro segmentação de dados, vou colocar categoria. Quantas categorias de produtos eu tenho? Tenho 3 categorias de produtos. Bacana. Poderia colocar aqui essa categoria, tá? Nos filtros. Então estou vendo informação de 2020, de julho de 2020. Eu quero ver somente do café, do gifts, do foods. Se eu clicar em Ctrl, posso ver de várias, ok? Bacana isso, né? Mas o Power BI tem o que? Tem uma funcionalidade que é o que deixa ele muito interativo, né? Eu posso fazer filtros nas próprias análises. Então vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vou clicar aqui, colocar um gráfico de pizza e vou fazer exatamente a mesma coisa. Vou colocar a categoria aqui e vou colocar o valor faturado por valor faturado. Então, tô vendo aqui, ó, e vou tirar aqui esse filtro. Então, tô vendo exatamente, ó, se não concorda, tô vendo aqui, faturei R$1.850.000 aqui em julho de 2020. Aqui eu tenho exatamente a distribuição desse valor faturado por região, o preço médio, a quantidade. Eu tenho aqui do lado direito a categoria, se é o valor faturado por categoria. Tem uma categoria que faturou menos, mas olha que interessante, ó, a categoria que faturou menos é essa gift nesse período de tempo, tá? Eu consigo encontrar que eu estou vendendo menos e talvez eu queira saber por que estou vendendo menos nessa categoria. Então posso clicar intuitivamente, eu vou clicar aqui. Quando eu clico, ele já faz o filtro. Eu cliquei, ele já está mostrando aqui, ó, 381 mil é o total dessa categoria. Tá? E aqui a distribuição é o seguinte, eu estou vendendo menos nesta região aqui, 86 mil. Tá? As outras não. 103, 100, 90, essa tem a menor. Tá? Então, ele fez a mesma coisa do que eu fizesse isso aqui, ó. Fez a mesma coisa do que isso aqui, ó. Se eu clicar em gifts aqui, ó.
Olha os 381, é a mesma coisa, gente. Tá? Mas vocês não concordam que o filtro que eu estou aplicando em todas as análises aqui, se eu fizer pela análise, é muito mais intuitivo, porque eu estou querendo responder uma pergunta, eu estou querendo descobrir por que eu estou vendendo menos. Eu já descobri que eu estou vendendo menos é aqui, porque aqui minhas vendas são menores, por exemplo. Aqui nada me indica ou justifica eu clicar em gifts aqui, nada, tá? Então o Power BI tem essa facilidade, que é essa intuitividade de analisar os dados. Quando você clica, automaticamente ele faz o filtro também nas outras análises, tá? Então por isso que eu não utilizo, ou utilizo, mas de uma forma bem controlada, a adição de filtros de campos aqui, tá? Porque vocês têm muitos campos e a tendência é as pessoas colocarem assim, ó, vou colocar todos aqui porque eu posso cruzar tudo com tudo, mas não é esse o objetivo do dashboard. O objetivo do dashboard é contar uma história. O objetivo do dashboard é que você bata o olho e já descubra onde estão os problemas. E de acordo com essa descoberta, você clique e descubra o motivo, né? E não ficar cruzando tudo com tudo, tá? Então, e aqui a gente tem uma limitação na tela, você tem uma limitação de espaço, né? Posso colocar quantas abas eu quiser, mas tem um espaço a tela. Então, é muito importante você saber utilizar isso, tá? Então, eu coloco sempre os filtros de data aqui em cima, porque é algo que fica visível, fica fácil, fica dinâmico de você saber onde você está no contexto da análise da tela. E eu coloco os outros filtros, geralmente distribuídos nas análises. Então, eu vou apagar agora esta opção de categoria e vou deixar somente esse gráfico de pizza aqui, entendeu? Fica muito mais fácil, perfeito? Eu utilizo geralmente essa combinação, filtros aqui em cima relacionado a tempo, tá? Variações de tempo. Aqui nas análises, eu quero detalhar as análises, eu utilizo as análises para fazer os filtros ou o drill down, o detalhamento das informações. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. E os filtros mais comuns, né, que são poucos geralmente, então geralmente a pessoa quer saber, eu quero ver isso por empresa também, tá? Que é um nível macro, eu coloco aqui no filtro global, tá? Ou nesta página, e os mais comuns, né, aqui em todas as páginas, esses poucos filtros. Porque se eu colocar 3 análises aqui, estou vendo categoria, depois eu coloco cliente, depois coloco grupo de produtos, por exemplo, né? Eu já estou em 3 filtros aqui na análise. E se eu estou vendo aqui por região, estou vendo 4, ou seja, estou vendo produto, cliente, categoria de produto, e eu estou vendo aqui região, por exemplo, tá? Um exemplo, se eu adicionasse mais análises aqui, já tenho 4 filtros aqui. Se eu considerar o filtro de ano e de mês, eu tenho 6 filtros. Então, quantos filtros eu vou colocar aqui? Um só. Vou colocar, por exemplo, se eu tivesse filial, unidade, empresa, eu poderia colocar isso aqui, loja, entendeu? Gerente, supervisor, coisa desse tipo, tá? Então essas são as possibilidades que você tem de utilizar filtros nesse contexto de construção de dashboards, né? Num Power BI Service aqui na web. Então, espero que vocês tenham gostado. E nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco sobre o que você tem disponível no modelo para fazer as análises comparativo entre períodos, né? Este mês com o mês anterior, com o ano anterior, aqui disponível no Power BI para vocês, tá bom? Obrigado e até a próxima.